Então, boa noite, gente. Eu me chamo Marta, eu sou graduanda em Biomedicina na UFSPA e agora daremos início ao evento com a parceria do Coral da UFSPA, que é composto por estudantes da graduação, da pós-graduação, professores e técnicos administrativos da universidade, bem como pessoas da comunidade em geral, e é regido pelo Marcelo Rabelo dos Santos. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E como os que erram feio e bastante, você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia. E não o ano inteiro. E que você descubra que é bom, Mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, existe amor pra recomeçar. Pra eu te desejo muitos amigos, assim que você possa confiar. E tem até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia. E não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, existe amor pra recomeçar. Pra Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar.
Boa noite, eu me chamo Alice e eu sou graduanda do curso de Toxicologia Analítica da UFSPA. E bem-vindos ao evento do Dia Estadual de Prevenção de Acidentes Tóxicos, realizado pela equipe do Programa de Extensão Cuidando da Farmácia Caseira da UFSPA, com o objetivo de conscientizar a população gaúcha sobre os perigos do mau uso ou descuido com medicamentos, produtos de higiene e limpeza e afins. O Estado do Rio Grande do Sul promove, no dia 20 de agosto, o Dia Estadual de Prevenção de Acidentes Tóxicos. Essa data visa alertar a população quanto aos acidentes tóxicos e como preveni-los. Esse é o primeiro ano no qual o Programa de Extensão Cuidando da Farmácia Caseira promove um evento do Dia Estadual de Prevenção a Acidentes Tóxicos. Como tema deste evento, escolhemos o perfil das ocorrências e mudanças com a pandemia da Covid-19. Com o evento, temos como objetivo promover a reflexão e o debate sobre os desafios de cuidar e evitar acidentes domésticos com medicamentos, produtos saneantes e de higiene. O isolamento imposto devido à pandemia desde 2020 fez com que a população aumentasse o consumo e armazenamento de produtos de limpeza e medicamentos, uma vez que a ansiedade aumentou entre as pessoas. Isso resulta no aumento de produtos com potencial tóxico disponíveis no lar. Reforçamos que o evento conta com certificação. Para isso é necessário realizar a inscrição pelo CIEX da UFSPA, o qual o link encontra-se aqui na descrição. Além disso, para que a certificação seja emitida, é necessário preencher o formulário de presença que também está na descrição. A inscrição no CIEX estará disponível até a meia-noite de hoje e o formulário de presença ficará aberto até às 22 horas. Lembrando que quem tiver perguntas, podem mandar no chat, que ao final do evento serão selecionadas para os palestrantes. Iniciando a primeira palestra, então, temos o Alexandre Zoccoloto, enfermeiro do Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo, mestre em Toxicologia e Análises Toxicológicas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Alexandre, pode iniciar a sua palestra. Obrigado, Marta. Obrigado, Alice. Primeiro, só rapidamente, eu queria agradecer o convite de vocês, dizer que é um grande prazer participar desse evento e também participar junto aí com o Dr. Pablo, que é uma pessoa que já está no meio aí da toxicologia já há algum tempo, já tem um nome bem enraizado, vamos dizer assim, né? E eu estou começando aí, estou engatinhando, então queria realmente agradecer demais aí o convite, professora Sandra, a indicação da Sara, essa grande amiga que eu tenho, o professor Tiago, enfim. Bom, então vamos lá. Falando rapidinho, né, de mim, como vocês já disseram, sou enfermeiro, caí meio de paraquedas aí no Centro de Controle de Intoxicações, né, e acabei me apaixonando por essa área, né, e agora vou tentar trazer um pouquinho para vocês aí do que a gente vivenciou nesse momento de pandemia, nesse momento tão complicado que o nosso país e o mundo, né, vem atravessando ainda, tá? Primeiro, comentar sobre a escolha do tema que eu achei super pertinente, a proposta que vocês têm para trazer, né, porque essa coisa do perfil de atendimento, né, como é que funciona o perfil de atendimento de um centro, né? Quais são as intoxicações que mais acometem as pessoas, né? É sempre muito difícil a gente fazer essa avaliação, porque no país a gente não tem dados fidedignos, né? A gente tem aí alguns sistemas que vêm sendo utilizados para tentar monitorar esses casos de intoxicação. De certa forma, o oficial seria o SINAM, né, que seria o do Ministério da Saúde, que vem a nível federal e tudo mais. Só que a gente sabe que os casos de intoxicação, infelizmente, eles ainda são muito subnotificados, né? Então, se você for puxar um relatório deste SINAM, muito provavelmente você não vai ter uma real proporção do que acontece no país, tá? E aí, os dados que os centros coletam, de fato, eles também não conseguem transmitir essa realidade, mas eles conseguem nos dar um grande direcionamento.
E cada centro no país, ele vai ter um perfil diferente de atendimento, né? Então, o nosso centro lá em São Paulo, a gente tem uma característica que nós não atendemos animais peçonhentos, por exemplo, que eu tenho certeza que o professor Pablo atende bastante lá no centro de Florianópolis, e o centro de Porto Alegre também deve atender bastante, e isso acontece no nosso caso por dois motivos. Motivo número 1, onde nós estamos localizados, e motivo número 2, que o município de São Paulo tem ali o privilégio, vamos dizer assim, de ter o Hospital Vital Brasil, que centraliza todos esses casos, tá? Bom, então, já que eu comecei a falar um pouquinho do centro, só comentando, né, a título de curiosidade mesmo, sobre o Centro de Controle de Intoxicações do município de São Paulo, que ele é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, que foi criado em setembro de 1971, através de um decreto municipal, e ele tem o título de ser o centro mais antigo do país, né? E devido a esse pioneirismo, muitos profissionais foram treinados e capacitados neste centro e, posteriormente, vieram a montar os outros centros que existem hoje no país. Se eu não estou enganado, hoje a gente tem cerca de 27 ou 29 centros ativos espalhados por todo o nosso país, tá? Atualmente, nós ficamos localizados dentro do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboia, que é chamado também de Hospital Municipal do bairro do Jabaquara, tá? Nossa equipe ela é composta por médicos e enfermeiros, e a gente trabalha em regime de plantão, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí uma outra característica que nós temos também, além de ter o centro de intoxicação, a área clínica de atendimento que nós falamos, né, a gente também tem o apoio laboratorial, né? O centro também conta com um pequeno laboratório de análises toxicológicas, tá? Bom, antes da gente começar a falar do perfil especificamente, né, falando do perfil de atendimento do centro, quais são as intoxicações que mais acontecem, que agentes tóxicos estão envolvidos, né? Eu queria só trazer uma informação para vocês que vem mudando com o passar do tempo, né? Que é justamente quem procura o nosso serviço, né? Quem está procurando o centro de intoxicações. Muitos anos atrás, né, desde a criação do centro, ele era prioritariamente procurado por serviços de saúde, né? E essa procura, ela veio acontecendo até muito recentemente, né? Então, ali no ano de 2010, por exemplo, pouco mais de 10 anos atrás, cerca de 81% dos nossos atendimentos eram voltados só para serviços de saúde. Então, uma pequena parcela dos nossos atendimentos, né, eles eram derivados aí de munícipes, cidadãos comuns, entre aspas, a pessoa leiga no assunto, que não é um profissional de saúde e também não está ligando de um serviço de saúde. Com o passar do tempo, isso foi mudando, né? Então, você tem uma queda da procura pelos serviços de saúde, e ali, a partir de 2019, pelo menos para o nosso centro, né? A gente tem aí uma procura muito maior por pessoas que estão em suas residências, né? Então, a gente atribui a isso alguns fatores, né? O principal deles é a disseminação da informação, né? Então, hoje em dia, o profissional que ele está ali na porta de um pronto-socorro, ele muitas vezes ele deixa de entrar em contato com um centro de intoxicação, porque rapidamente ali com o seu smartphone, ele faz uma pesquisa e ele vai encontrar uma resposta para aquilo que ele está procurando. Nem sempre vai ser a melhor resposta, mas muitas vezes na cabeça dele aquilo é a melhor resposta, aquilo é o que ele precisa fazer, tá? Então, ele deixa de entrar em contato com o nosso serviço para pegar essa orientação, para ter essa consultoria, digamos assim, né? Em contrapartida, com a divulgação dos telefones, páginas da internet e tudo mais, a procura por pessoas que estão em suas residências acaba sendo muito maior, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tudo vai interferir diretamente nessa questão do perfil epidemiológico do centro, né? Do que um centro atende, por que as pessoas
procuram um centro de informação e assistência toxicológica, né? Então, por que as pessoas nos procuram? Eu trouxe aqui só um apanhado de 2019 até agora, um parcial de 2021, para a gente discutir em cima disso, tá? O nosso serviço, por exemplo, ele tem uma característica que a gente faz 2 tipos de atendimento. A gente faz um atendimento telefônico e um atendimento hospitalar, tá? Nosso atendimento telefônico, ele sempre foi cerca aí de 90, a minha letra é muito feia, escrevendo aqui na tela fica pior ainda, mas vamos tentar. Cerca de 90, 95% do nosso atendimento, tá? O restante era só o atendimento hospitalar, tá bem? O que a gente via nesse atendimento hospitalar, por exemplo? A gente via uma grande incidência de casos envolvendo drogas de abuso. Se eu separasse só o nosso atendimento hospitalar, mais da metade desses atendimentos eram voltados para usuários de drogas de abuso, tá? E quando eu pegava aquele atendimento telefônico, o primeiro e grande colocado era quem? Os medicamentos, né? E por que os medicamentos? Porque os medicamentos, eu costumo dizer que eles sempre geram muitas dúvidas, né? As pessoas, elas têm verdadeiras farmácias dentro de casa, né? Tem medicamentos de diversas classes, para as mais diversas finalidades, nas mais diversas quantidades. Vencidos, com data em vigência, apresentação líquida, comprimido, xaropes, elixires, enfim, né? Então, a gente tem muita coisa disponível no ambiente doméstico. E, muitas vezes, a mistura destes agentes acaba gerando muita dúvida. E aí, muitas vezes, um smartphone só não vai resolver para o cara fazer a pesquisa dele, ele acaba entrando em contato conosco, né? E como esse atendimento telefônico, ele é o nosso atendimento maior, né, o que nós mais fazemos lá no centro, então a gente pode ver que os medicamentos, por liderar esse atendimento telefônico, ele obviamente vai liderar a nossa estatística geral lá do serviço, tá? Então, no ano de 2019, que era um ano pré-pandemia, o que nós tínhamos lá como principal agente envolvido nas intoxicações? Claro, das pessoas que entravam em contato conosco. Nós tínhamos os medicamentos, né? Então, praticamente 60% dos casos que nós atendíamos lá eram dúvidas relacionadas a exposições a medicamentos. Em segundo lugar, nós já tínhamos ali os produtos domissanitários, né? Então, que produtos seriam esses? Detergente em pó, detergente líquido, água sanitária, né? Vou falar água sanitária porque aqui em São Paulo a gente fala Cândida, no sul do país é que boa, no norte também, e alguns locais no interior de São Paulo eles chamam de Varex, né? Mas água sanitária todo mundo sabe o que é, né? Limpadores multiuso, alvejantes à base de peróxido, enfim, tudo isso está dentro desta categoria que nós chamamos de produtos domissanitários. Em terceiro lugar, a gente sempre vai ter aqui o que nós chamamos do desconhecido, né? Então, o que é o desconhecido? É a suspeita de intoxicação, né? É o diagnóstico diferencial, né? Aquela pessoa que suspeita que aquele paciente tem uma intoxicação e ela quer discutir o caso conosco. Então, uma boa parte do nosso atendimento é voltado para isso, né? Para o tal do diagnóstico diferencial. No ano de 2019, apesar da droga de abuso ser o carro-chefe, digamos assim, do nosso atendimento presencial, né, aquele atendimento que a gente faz no pronto-socorro do Hospital Saboia, ele representa apenas 5% da parcela total dos agentes tóxicos envolvidos. Por quê? Por causa desse motivo que eu expliquei para vocês aqui, que o nosso atendimento telefônico acaba sendo o nosso carro-chefe lá no serviço. Depois a gente tem outros produtos, como alguns químicos de uso residencial e industrial, cosméticos em geral, agrotóxicos. Aí você pode perguntar, né, poxa, mas São Paulo, um centro urbano, numa região metropolitana muito grande, que tem pouca zona rural em volta, 3% de atendimentos agrotóxicos, é porque aqui dentro a gente tem o bom e velho chumbinho, né, que ele é utilizado ainda hoje como um raticida clandestino, apesar aí da proibição de alguns inseticidas à base de carbamato e organofosforado em apresentação granulada, tá certo? E aí vem o ano de 2020, né? O ano praticamente começa com aquela bomba, né? A gente fica sabendo que na China tem um vírus que é muito transmissível, que tem uma letalidade relativamente baixa, mas que tinha
contaminado muita gente, e que o mundo começa a ficar preocupado com isso, né? Chega o mês de março, pandemia está instalada, tá? E aí, aproximadamente do mês de março até ali meados de outubro, novembro, o que a gente percebeu lá no CCI? Isso sem fazer nenhuma medida, tá? A gente começou a ter um número de chamadas envolvendo produtos domissanitários muito grande, né? Então, o que aconteceu ali naquele ano, onde a gente teve talvez o pior momento da pandemia, não falando especificamente em número de internações ou número de mortes, mas talvez o momento que as pessoas ficaram mais preocupadas, o momento que elas ficaram mais reclusas, né? Que elas realmente fizeram uma quarentena, né? Elas ficaram dentro de casa, elas evitavam sair, o comércio estava fechado, mercado com as pessoas com medo de ter desabastecimento de produtos, né? Então, a gente percebe que no atendimento geral ali, os domissanitários, eles saltam de 11% para 17%, né? Bom, 17%, de 11% para 17% é bastante coisa? Até que não, porque se você vai avaliar aqui, continua tendo ali os seus 57%, quase 60% de medicamentos, o agente desconhecido também está com um percentual muito parecido, a droga de abuso caiu um pouquinho, e caiu um pouquinho por quê? Porque as pessoas nem ir para o hospital elas iam, né? Se elas tivessem uso de droga, acabavam passando mal, a grande maioria acabava ficando em casa. A gente chegou a atender pacientes lá que referiam que eles demoraram para ir para o hospital para ser atendidos porque eles tinham medo do Covid, né? Então, os hábitos, eles acabavam mantendo seus hábitos, né, de abuso e tudo mais, e por medo da Covid-19 acabavam não indo até o hospital, né? Mas quando a gente pega e vai analisar mais a fundo esses 17%, o que a gente começa a perceber? A faixa etária de crianças, que vai ali até os 14 anos de idade, né, a gente considera ali até os 14 anos, aproximadamente, né, para ter um corte, sempre teve uma alta incidência de acidentes com produtos domissanitários, principalmente aquelas crianças na faixa de 1 até 4 anos, que são os casos que envolvem os acidentes, né? Então, são acidentes domésticos que acontecem. Uma pequena parcela ali de crianças um pouco maiores, até estão envolvidas em outros tipos de acidente. Coloquei um pouquinho de água sanitária no copo, acabei completando e tomando um gole, coisas nesse sentido, né? Mas realmente essa faixa de 1 a 4 anos, ela é bem importante. E ela representava quase que completamente esses 11% aqui de 2019, tá? Só que agora aqui, em 2020, a gente teve um aumento muito grande das exposições na população adulta. Nessa faixa etária de crianças, a proporção ficou muito parecida. Mas lá para o CCI, né, para o nosso centro, a gente teve um aumento ali de aproximadamente 200% nos casos de exposição a saneantes domésticos pela população adulta, né? E aí, esse cenário, né, ele permanece ainda no ano de 2021, né? A gente ainda continua ali com um número bem mais alto do que dos últimos anos, né, relacionado aos acidentes com produtos domissanitários, tá? Aqui eu só trouxe 3 anos para a gente montar, para a gente apresentar, até para não ficar enchendo muito tempo, que a gente não tem tanto tempo assim, mas fazendo um corte anterior, né, até mesmo de 2010 para cá, o percentual de acidentes com domissanitários ele gira em torno disso aqui, 8, 10, 11%. E 2020 e 2021 passa ali, chega a igualar e ultrapassar os 15%, tá? Basicamente puxado por essa população adulta que acabava se expondo essas substâncias no próprio ambiente doméstico, tá bem? E o que a gente atribui a isso, né? Então, a gente tentou elencar aqui alguns motivos que acabaram ocasionando esse aumento dos acidentes com os produtos domissanitários, tá? Primeiro ponto, existe uma maior preocupação com a limpeza e desinfecção quando começou a pandemia. Limpeza e desinfecção do quê? Dos ambientes domésticos, né? Então, do chão, dos armários, das prateleiras, dos banheiros. Ninguém mais entra com sapato em casa, todo mundo tirando a roupa na porta de casa para não entrar com a roupa que veio da rua, principalmente profissional de saúde, se trabalha em hospital, né?
Esse é um hábito que eu acho extremamente saudável e tomara que a gente continue com ele, né? Que é a limpeza de alimentos e embalagens, né? Quantas vezes a gente não comprou um pacote de qualquer coisa no mercado, chegou em casa simplesmente pegou da prateleira, pôs na sacola, chegou em casa, tirou da sacola, pôs no armário, né? Sem limpar, sem fazer nada. E quando a gente adquiriu este hábito, né? A gente começa a perceber o quão sujo eram essas embalagens, né? O que você utiliza ali, o paninho que você vai utilizar para limpar, você começa a ver que essas embalagens, elas vêm bem sujas, bem empoeiradas, né? Limpeza de roupas e calçados, limpeza das mãos, né? E quando a gente aumenta a nossa preocupação com este processo de limpeza e desinfecção, a gente está mais sujeito ao quê? A se expor mais às substâncias tóxicas, né? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui foi da liberação do uso do álcool líquido, né, em apresentação líquida, na concentração de 70%, né? Porque até então, para uso doméstico, a gente só encontrava para vender o álcool gel a 70% para higienização das mãos, né? Por que isso foi liberado? Por que a Anvisa liberou? Justamente para que fossem realizadas as limpezas das superfícies, né? Mas o que acontecia? As pessoas limpavam as mãos com esse álcool, né? Então, eu estou limpando aqui mesmo, vou atender o telefone, minha mão está suja, jogo rapidinho aqui o álcool, esfreguei minha mão está limpa, né? Só que qual é o problema disso? É que esse álcool não é feito para higienização da pele, né? Então, as pessoas tinham alergias, irritações na pele, vermelhidão, rachaduras, chegavam até a ter machucados relacionados aí ao ressecamento da pele pelo uso constante do álcool líquido a 70%, né? Outra questão, o uso de alvejantes em concentrações não muito recomendadas, né? Então, com a preocupação de limpar roupas e calçados, principalmente os alvejantes à base de peróxido de hidrogênio, as pessoas começaram a utilizar mais esses produtos e em concentrações não adequadas, né? Ou seja, diluía o produto na quantidade recomendada, mais na quantidade do produto, mas a quantidade de água muito menor, né? Então, o que acontecia? Aquilo ficava muito concentrado, e quando a pessoa manipulava aquele produto, né, muitas vezes ela tinha queimaduras nas mãos, às vezes relacionada à concentração do produto, e às vezes relacionada aí a qualquer resíduo de qualquer outro produto que ela utilizou para fazer uma desinfecção no seu ambiente, que acabou reagindo com aquele produto à base de peróxido, né? Um outro problema que a gente observou, principalmente ali no início da pandemia, né, naquele período de março até maio, junho, foi uma falta de produtos no comércio, né? Então, o que acabou logo de cara, né? Máscara e álcool 70%, álcool gel 70%. O que as pessoas começaram a fazer? Elas começaram a comprar outros tipos de álcoois, mesmo que na apresentação gel, mas em outras concentrações. Como, por exemplo, concentração 80% para acender churrasqueira, acender lareira, né? E o que elas tentavam fazer? Muitas vezes elas usavam aquilo com a finalidade de desinfecção, sem diluir, sem nada, ou quando elas encontravam esse álcool numa concentração maior, elas tentavam fazer domesticamente a diluição para que ele chegasse na proporção de 70%. Na grande maioria das vezes, elas erravam essa diluição, né? Misturas caseiras, né? A grande parte da população começou a fazer o quê? Misturar produtos para tentar higienizar melhor, para tentar limpar melhor, né? Então, o que qualquer produto, qualquer empresa que fabrica um produto saneante doméstico vai recomendar para você? Ou você usa o produto puro, a grande maioria vem preparada para ser utilizada de forma pura, né? Ou no máximo, você dilui em um pouco de água, ou na proporção de água que o fabricante recomenda, né? Por quê? Porque esses produtos, eles são extremamente reativos, tá? Então, peguei produto A, misturei com o produto B, eu vou ter o produto C, que é a mistura desses dois, que geralmente isso é um gás, né? Na grande maioria das vezes. E esse gás, muitas vezes, pode ser tóxico, né? E aí a gente tinha muita chamada relacionada a isso. A pessoa que vai limpar o banheiro, mistura água sanitária com vinagre, com amônia, com bicarbonato de sódio.
E aí eu costumo dizer, né, que a gente não se contenta em limpar o banheiro, né? A gente gosta de maldade, a gente quer ver o banheiro reagindo, a gente quer ver fumaça subindo, né? Então a gente fecha tudo, fecha a porta, fecha a janela, joga o produto e deixa aquilo tudo borbulhando ali, por quê? Porque aí está limpando, né? E muitas vezes as pessoas elas acabavam se intoxicando por causa da geração desses gases e dessas substâncias provenientes da mistura de 2 ou mais produtos saneantes domésticos, né? Bom, isso, tudo que eu falei até agora foi relacionado aos saneantes domésticos. Mas a gente também tem um outro contexto muito importante na pandemia, que foi a questão da automedicação, né? Então, até hoje, a gente continua recebendo aí mensagens no WhatsApp falando de terapias milagrosas contra a Covid-19, né? Então, se a gente for fazer um breve histórico aqui, a gente vai lembrar se falou de cloroquina, se falou de ivermectina, se falou de nitazoxanida, se falou de dexametasona, se falou de uma série de coisas, tá? Intoxicações de fato por estas substâncias, fazendo uma avaliação do nosso banco de dados de 2019 até agora, em 2021, por exemplo, né? Aliás, do começo de 2020 até agora, 2021, a gente não tem casos de intoxicação relacionados a estes medicamentos que eram recomendados aí como terapias profiláticas para a Covid-19, né? Mas a gente tem um grande número de chamadas lá no nosso serviço relacionados a informações sobre a ivermectina, né? Então, muitas pessoas entraram em contato conosco querendo saber, né? Como é que eu tomo esse remédio aqui? A gente sempre questionava, que remédio que é? Ah, ivermectina. Para quem te receitou isso? Ah, falaram que é bom. Falaram que é bom tomar 3, 4 comprimidos para prevenir o Covid, né? Então, a gente sempre tentava fazer, na medida do possível, esse trabalho de prevenção e de orientação da população que entrava em contato conosco sobre os riscos, né, delas fazerem esse tipo de automedicação, utilizando substâncias para uma finalidade que não tem comprovação científica, em doses, muitas vezes, habitualmente não utilizadas e que poderiam, com certeza, trazer males a essas pessoas, né? Então, assim, a gente não teve um aumento grande de intoxicações de fato relacionados a essas substâncias recomendadas como profilaxia da Covid-19, mas a gente teve um pequeno aumento aí nas chamadas relacionadas a isso, especialmente falando da ivermectina. Cloroquina, raramente a gente pegou caso lá, difícil, acho que tivemos 2 ou 3 casos ao todo ali, grande maioria eram só informações mesmo que as pessoas queriam saber, tá? Mas, voltando um pouquinho lá no começo que eu estava comentando para vocês, sobre essa coisa do perfil do centro, né? Então, no nosso centro aqui, no município de São Paulo, a gente tem um perfil X, o de Santa Catarina, o Dr. Pablo vai falar, tem um outro perfil, pode ser que algumas coisas sejam iguais, pode ser que outras sejam diferentes, né? Mas eu queria trazer um estudinho que eu tive acesso a essa semana, né? Que fala de países aqui da América Latina, né? Então, Argentina, Uruguai, Bolívia, Costa Rica, Panamá, se eu não estou enganado, Equador, Peru, são alguns países da América do Sul e da América Central, tá? Que fizeram um estudo para falar sobre o uso do dióxido de cloro ou clorito de sódio na prevenção da Covid-19, né? Então, para quem não está familiarizado com esses termos, o que é o dióxido de cloro ou clorito de sódio? É aquela substância que até pouco tempo atrás teve uma reportagem no Fantástico, o professor Maurício Ionamini, lá da USP, né? Ele, inclusive, deu uma entrevista a respeito disso. Isso é o princípio ativo daquela substância chamada de MMS, né? O Mineral Miracle Substance, né? Que eles falam que é um medicamento que trata qualquer coisa, né? Então, o que é o dióxido de cloro? Né? É uma substância extremamente tóxica, né? Cáustica, e que pode levar a efeitos sistêmicos importantes em altas concentrações, tá? E que é vendida como um remédio milagroso
só que você utiliza ela, o produto ele vem concentrado e a recomendação de uso é que ela é uma diluição bem grande, né? Então, é uma pequena concentração do dióxido de cloro, numa grande quantidade de água, vamos dizer assim, né? Numa diluição bem grande, né? Para prevenir ou para tratar algum desses tipos de doenças. Aqui no Brasil, eu não fiquei sabendo da gente ter problemas relacionados a isso, mas na América Latina, eu pude ver através desse estudo, né, que está aqui a referência para vocês, quem tiver a curiosidade depois de pesquisar, né, foi publicado em 2020 na Acta de Toxicológica da Argentina. Eles tiveram um problema importante relacionado a isso. E que dados esses estudos trazem para a gente? Esse estudo, né? Primeiro que, num total, aqui estão os países, né? Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala e Uruguai. Eles atenderam um total de 56 casos. Eles fizeram um corte de, se eu não estou enganado, foram 6 meses só. Foi um período relativamente curto, não é nem de um ano, tá? Destes 56 casos, quase 20% desses casos tiveram evolução grave ou fatal, né? Então, quase 5,4% evoluíram a óbito, que correspondem a 3 casos dessa amostra, e 8 desses casos tiveram sintomas classificados como sintomas graves, tá certo? Grande parte das circunstâncias envolvidas nesses casos eram circunstâncias de mau uso da substância, né? Ou seja, do uso indevido da substância, que é justamente essa questão que a gente estava falando, né? Uma substância milagrosa, né? Uma automedicação para se prevenir contra a Covid-19, tá? Apenas 2 casos foram exposições acidentais, que provavelmente aqui são casos que devem envolver crianças, né? Mas eles não divulgaram essa informação. E apesar da gente ter tido 3 casos de óbito, só um caso envolveu a circunstância de suicídio. O que isso quer dizer? Que mais da metade dos óbitos envolveram circunstâncias não intencionais, ou seja, foram circunstâncias acidentais ou de uso indevido da substância, tá? E o dado que mais assusta é que todos estes casos aconteceram nas casas e em seus arredores, né? Então, todos os casos ocorreram nas residências das pessoas que foram expostas a essa substância de maneira inadequada, como automedicação para prevenção da Covid-19, tá? Bom, pessoal, acho que eu já me alonguei demais. O que eu tinha para falar neste primeiro momento é isso. E, mais uma vez, agradeço aí o convite e vou passar a palavra agora para o professor doutor Pablo, para que ele dê andamento aí nas palestras, tá bem? Obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer ao Alexandre, e agora nós daremos continuidade com a próxima palestra. Temos o doutor Pablo Moritz, pneumologista do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador clínico do Centro de Informações e Assistência Toxicológica de Santa Catarina. Dr. Pablo, por gentileza, pode iniciar sua palestra. Boa noite a todos. Eu estou tendo dificuldade em ativar minha câmera aqui, mas acho que a gente pode ir indo sem câmera mesmo até que eu veja o que está acontecendo aqui. Me ouvem bem? Sim. Ok. Bom, queria agradecer o convite, sempre é bom a gente falar sobre esse assunto. Eu sou pneumologista do Centro de Informações, então, de Santa Catarina. Queria falar um pouco com vocês sobre, assim, a toxicidade aguda, a toxicologia aguda, que é o dia a dia do Centro de Informações Toxicológicas pelo Brasil, o que mudou na pandemia, e um pouco sobre a toxicidade crônica, que é aquilo que envolve todos nós, né? Todos nós estamos expostos a isso, estamos no dia a dia expostos a essas substâncias químicas. Pode passar o próximo? Então, a gente está ali há 37 anos no hospital universitário,
A gente atende todo tipo de intoxicação, funcionando 24 horas e tentando orientar os profissionais de saúde e a população em geral. Pode passar? Então, basicamente, a gente fez um levantamento de um ano pré-pandemia e o primeiro ano da pandemia, e o que a gente viu foi algumas coisas bem parecidas com o que foi visto ali em Campinas. Então, o total de atendimentos caiu uma média de 20%. No início, a gente ficou com a impressão de atender mais suicídio, mais tentativas de suicídio, mas, na verdade, as tentativas de suicídio reduziram também 20%. As intoxicações por medicamentos, animais peçonhentos, as pessoas saíram menos de casa, também houve redução. Intoxicações por agrotóxicos, tudo caindo na base de 20 e poucos %. E só realmente essas intoxicações pelos domes sanitários, que inclui aí o álcool gel, e como o Alexandre comentou, o álcool gel, o hipoclorito de sódio e detergentes, sabões em geral, isso realmente aumentou quase 30%. As intoxicações em crianças caíram, as intoxicações em adolescentes também. Tá? Então, de um modo geral, houve uma redução no atendimento geral, houve uma redução das tentativas de suicídio, só realmente aumentou significativamente essas intoxicações por domes sanitários. Pode passar o próximo? Essas são as tentativas de suicídio. Então, basicamente não houve uma mudança significativa, mantendo a sazonalidade. Pode passar? Então, em termos de toxicologia aguda, acho que o Alexandre já comentou a maior parte dos aspectos, muito bem. Eu queria falar então, um pouco com vocês sobre a toxicidade crônica, né? O que isso impacta a nossa vida no dia a dia. Isso não é uma coisa que os centros de informações toxicológicas atendem no dia a dia. As pessoas não ligam para lá dizendo, eu tenho... será que o meu câncer é relacionado à exposição a químicos? Será que a minha diabetes é relacionada à exposição a químicos? Mas eu só queria dar uma noção para vocês, porque esse tipo de toxicidade, com certeza, ele aumentou durante a pandemia, por uma série de motivos, né? Pode passar? Então, hoje a gente tem, assim, nos últimos anos, vem sendo publicados vários artigos mostrando que todas essas doenças que a gente vê hoje acometerem a humanidade, né, fazendo a gente envelhecer com uma qualidade de vida ruim, todas elas têm um mecanismo comum, que é essa inflamação sistêmica crônica. Então, essa inflamação sistêmica crônica que a gente está exposto ao longo da vida, ela é responsável por mais de 50% das causas de óbito hoje, e é o mecanismo comum, né? Os órgãos afetados são diferentes, mas o mecanismo é o mesmo. Essa inflamação sistêmica crônica acaba causando doença coronariana, acidente vascular cerebral, câncer, diabetes, insuficiência renal, disfunções hepáticas, doenças autoimunes e neurodegeneração. Pode passar? E o que causa essa inflamação sistêmica crônica são várias coisas. Então, ali no gráfico, a gente tem lá em cima infecções crônicas, pouca atividade física, obesidade, disbiose intestinal, a dieta com alimentos processados, ultraprocessados, sem fibra, com muita carne, pouco vegetal, o estresse crônico, isolamento social, que foi bem pungente agora durante a pandemia, né? Alterações do sono e a exposição a xenobióticos, né? Que é onde entra a toxicologia. Pode dar mais um cliquezinho? Então, esses xenobióticos é um nome científico para substâncias estranhas à nossa natureza, né? Que elas não existiriam não fosse a ação humana, ou elas estão em concentrações no nosso ambiente bem diferentes do que ocorreu durante toda a evolução da vida na Terra. Então, aí isso se chama xenobióticos, né? Pode passar? E isso, todos nós estamos expostos no dia a dia, e com certeza a exposição a muitos deles aumentou agora durante a pandemia, né? Então,
os principais, assim, são os bisfenóis, que é eles estão, todo mundo já ouviu falar no BPA, né, que é o constituinte daquele plástico mais transparente, mais duro, né, que sempre foi utilizado em garrafas, era utilizado em mamadeiras, foi proibido, mas aí continua sendo utilizado em muitas garrafas e muitos utensílios domésticos. A maioria das latas tem um revestimento de resina por dentro que tem muito bisfenol. Todos os ftalatos e parabenos, que são os plastificantes e os conservantes, a nossa vida está basicamente plastificada hoje, né? Tudo, os alimentos são envolvidos em plástico, os brinquedos são de plástico. Então, a gente está extremamente, cada vez mais exposto a essas questões. Os metais são xenobióticos importantes, né? Então, a gente tem principalmente mercúrio e chumbo, mas o mercúrio, de tanto a gente extrair carvão mineral e queimar carvão como produção de energia, a gente acabou jogando, junto com o carvão, queimando ele, o carvão mineral, sobe o mercúrio para a atmosfera, e a gente acabou contaminando o globo inteiro com mercúrio, que é metabolizado e vai para a cadeia alimentar. E ele se acumula principalmente nos peixes mais altos na cadeia alimentar, naqueles que vivem mais tempo e comem peixes menores, né? Então, hoje a gente tem níveis, assim, muito altos de mercúrio, e o que tornou já muitos peixes proibitivos para consumo, né? E é interessante que aqueles peixes mais caros e mais valorizados são os que hoje muitas agências ambientais dizem que a gente não deve comer nunca mais, né? Como é o caso do atum, principalmente aquele atum mais caro, né, para fazer sushi, aquele mais valorizado pelos japoneses. Esse já tem tanto mercúrio que a recomendação é que não se consuma mais. E aqui no Brasil a gente tem essa triste realidade do garimpo, né? Do garimpo jogando mercúrio, porque o mercúrio é usado para amalgamar o ouro, então ele é despejado nos nossos rios cada vez mais, e isso agora, durante a pandemia, aconteceu muito, né? Não pela pandemia, mas pela situação atual política brasileira. Isso vem contaminando drasticamente os nossos rios, os nossos peixes e as populações ribeirinhas, e todos nós, porque todos nós acabamos consumindo peixes, né? E derivados. Outro xenobiótico importante são esses compostos perfluorados, que são usados são excelentes repelentes de gordura e repelentes de água. Então, eles são usados nos utensílios domésticos, principalmente o Teflon é o mais conhecido, né? Então, esse revestimento que repele a gordura, ele é desse composto perfluorado, que se sabe que é extremamente tóxico para a gente hoje. E isso está hoje contaminando também o mundo inteiro, né? A produção disso no mundo inteiro acabou jogando resíduos nos corpos hídricos, e isso acaba já sendo detectável no mundo inteiro. Então, realmente, essa recomendação de evitar utensílios com teflon para cozimento, ela é realmente importante, ela é realmente séria. E nessa pandemia, todo mundo acabou cozinhando mais em casa. Então, a gente realmente deve evitar esse tipo de revestimento, preferir sempre ferro, aço ou a cerâmica, que propicia uma certa antiaderência e não tem esse efeito tóxico, né? Muitos cosméticos, incluindo os filtros solares, dependendo do tipo do filtro solar, ele tem bastante efeito químico no nosso corpo. Então, a gente está extremamente exposto. Tem uma foto lá em cima à direita do papel térmico, do papel de recibo, né? O papel térmico brasileiro, ele tem uma quantidade de bisfenol A, de BPA, maior do que em a maioria dos países do mundo. Toda vez que a gente pega um papel térmico, a gente recebe pela pele um pouco de bisfenol no sangue. E isso é mais importante, claro, nos caixas, né, que ficam o dia inteiro pegando no papel térmico.
e acabam recebendo doses bastante grandes desses produtos. Pode passar o próximo? E qual é o mecanismo dessas doenças, né? Por que esses produtos causam doença na gente? São basicamente 4 mecanismos. A carcinogênese direta, né? Então, muitos agrotóxicos usados no Brasil, que já foram proibidos em muitos lugares do mundo, são sabidamente carcinogênicos, diretamente, né? Não existe nenhum mecanismo entre isso. Desregulação endócrina, então, a maioria do que eu falei em termos de bisfenóis, dos plásticos e plastificantes e envelopes de comida, o papel térmico com bisfenol, eles atuam, eles têm a toxicidade porque eles bagunçam o nosso sistema endócrino. E o nosso sistema endócrino, os hormônios, eles são substâncias que têm efeito em muito baixas doses. Então, daí vem a nossa grande sensibilidade a esses químicos, porque precisa de dose muito baixa para bagunçar o nosso sistema endócrino. Ele é extremamente sensível pela própria característica inerente a ele. Então, muito desse efeito tóxico, por que é tão ruim se expor a esses plásticos? Porque é como se a gente ficasse tomando pequenas doses de estrogênio todos os dias. E isso, especialmente em épocas mais sensíveis do nosso desenvolvimento, como a gestação e a infância, pode sim provocar graves alterações que levam à obesidade, levam a diabetes, levam a câncer de mama precocemente, levam a câncer de próstata. Então, o câncer tem dois mecanismos, né? Um é o direto, o Teflon, por exemplo, é carcinogênico direto, né? Assim como muitos agrotóxicos. Mas muitos são cânceres dependentes de hormônios. Câncer de mama, câncer de próstata, e aí o mecanismo é desregulação endócrina, principalmente. Terceiro mecanismo é neurotoxicidade. Então, muitos agrotóxicos são substâncias especializadas em matar insetos, e a grande maioria dos inseticidas são neurotoxinas. E como o nosso cérebro é o equipamento neurológico mais complexo da natureza, ele também é o mais frágil da natureza. E é por isso que pequenas doses vejam, simplesmente o fato de uma mulher grávida morar a 2 quilômetros de uma área que são aplicados, dentro de um raio de 2 quilômetros de uma área que é aplicado agrotóxico, já mais que dobra a chance do filho dela nascer com autismo. Esse foi um estudo grande que foi publicado agora em 2019 para 2020, que teve um impacto muito grande, assim, na comunidade científica, e mostra, assim, a gravidade dessa questão da neurotoxicidade, né? E, claro, isso impacta a infância, mas impacta o nosso envelhecimento também, aumentando a demência, aumentando a doença de Parkinson, já sabidamente. E existem outros mecanismos para como essa inflamação sistêmica crônica, a desbiose intestinal, quer dizer, a alteração da nossa flora intestinal por todas essas substâncias químicas, e injúria direta em alguns órgãos, como o fígado e o rim. Pode passar? Então, a gente está exposto a essas substâncias, esses xenobióticos no dia a dia, e assim, eu queria trazer pelo menos duas boas notícias, né? Uma é que o Ministério da Saúde, ele, nos últimos anos, desenvolveu, numa equipe multidisciplinar, essas diretrizes para o diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas por agrotóxicos, que é o que a gente faz há algumas décadas ali, atender essas intoxicações agudas, né? Mas agora, esse ano, está finalizando a elaboração do capítulo de toxicidade crônica dos agrotóxicos. Então, pela primeira vez, se esse capítulo realmente for a cabo, ele já está elaborado, agora só a parte de finalização, só que isso envolve, claro, interferência política, porque dizer que agrotóxico, que a exposição a resíduos de agrotóxicos, né, não a exposição aguda, mas a exposição àquilo que vem na alimentação ou na água que a gente consome, dizer que isso causa doença na população é uma coisa bastante sensível num país em que o PIB basicamente depende do agronegócio, né? Mas pela primeira vez
possivelmente a gente vai ter uma publicação mostrando, olha, realmente essa exposição dos consumidores e dos agricultores, principalmente, porque eles são mais expostos, realmente ela está relacionada à doença. Pode passar o próximo? Então, nesse capítulo vão ter textos como esse aí que eu estou colocando para vocês, porque, assim, ó, o nosso centro ajudou na elaboração desse documento, então vai aparecer ali, ó, a exposição ocupacional dos pais na agricultura, na floricultura, na jardinagem, parece ter relação com tumores observados em crianças, independente do tempo de exposição do tipo de câncer. E vai se falar nesse documento sobre o uso doméstico de inseticidas, né? Que as pessoas usam como se fosse um remédio, como se não fosse uma neurotoxina. O uso doméstico de inseticidas está significativamente associado ao aumento de risco de leucemias, de neoplasia do sistema nervoso central em crianças. Então é uma coisa séria. Pela primeira vez vai ser publicado isso, né, pelo Ministério da Saúde. E vai se falar em autismo, que é uma coisa bastante claro, que o autismo tem múltiplas causas, e o que a gente tem são só alguns estudos mostrando possível relação, nada que comprove causalidade, mas o número de evidências vem crescendo muito, colocando essa associação positiva, né? Déficit de atenção, hiperatividade. Então, vão ser tocados nesses pontos nevrálgicos, assim, e que nunca foram explicitamente assumidos, pelo menos pelo Ministério da Saúde no Brasil. Então, agora a gente tem esperança que isso apareça. E a outra coisa boa, outra notícia boa, pode passar? É que o Ministério da Saúde também, dentro dessa coordenação da vigilância ambiental, está promovendo essa rede, criou esse ano essa rede brasileira de biomonitoramento. E já houve a primeira reunião, houve depois um seminário internacional de biomonitoramento humano, com a participação de pessoas de órgãos de vários países, foi muito interessante, e semana que vem tem a segunda reunião. O que é biomonitoramento? É dosar essas substâncias químicas nas pessoas, né? Porque a melhor prova, esses são os melhores estudos, aqueles que ligam eu doso a substância, o resíduo da substância no sangue, na urina das pessoas, e correlaciono isso à doença. Então, finalmente vai se começar a fazer isso no Brasil. Isso já existia, mas em muito pequena escala, em estudos científicos, e não de uma maneira assim gerenciada pelo governo, pelo Ministério da Saúde. E agora, pela primeira vez, talvez isso, se for a cabo, e a gente tem esperança que isso vá à frente, a gente vai começar a dosar agrotóxicos, dosar bisfenol na urina das crianças, no cordão umbilical, dosar esses compostos perfluorados, né, do Teflon e afins, tem vários outros, para saber o quanto isso no Brasil. Imagina dosar mercúrio nos rios, nos peixes brasileiros, nas pessoas ribeirinhas, isso é fundamental. Dosar metais naquelas pessoas afetadas pelos acidentes com as mineradoras, né, que isso nada foi bem documentado. Então, isso realmente, para a gente poder avançar no sentido de prevenção, isso vai ser muito importante, né? Era isso que eu queria trazer para vocês, mais esse alerta em relação a essa toxicidade crônica. Eu não sei porque minha câmera realmente não aceita que eu volte aqui, mas eu clico aqui, ela simplesmente não vai. Mas queria agradecer a atenção de vocês e deixar esse recado para a gente pensar aí no dia a dia, né? Obrigado. Obrigada, doutor Pablo. Agora, palestrantes, a gente gostaria de repassar algumas perguntas que a gente recebeu via chat do YouTube. Eu vou deixar livre para vocês escolherem qual cada um quer responder, daí a gente vai intercalando. Pode ser? Pode ser. Tá. A primeira pergunta aqui é: quais os efeitos do uso indevido dos ansiolíticos e tranquilizantes? Eu vou fazer uma primeira resposta
resposta, doutor Pablo. Se você quiser, depois você complementa também, tudo bem? Claro. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é que um tranquilizante, a pessoa ela só tem acesso a ele de maneira lícita, né? Se ele for prescrito, né? Então, o primeiro passo, em teoria, ele não é de uso indevido, porque a pessoa foi prescrito para ela, né? Então, ela passou no médico e alguém deu uma receita para ela. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Claro que a gente sabe que as pessoas têm acesso, conseguem, enfim, existe todo um mercado por trás disso daí que as pessoas têm acesso a esse tipo de substância. Então, o uso indevido, né, dos ansiolíticos, e aí a gente pode entrar até na questão da dosagem, né, então a pessoa tem uma dose prescrita para ela com uma determinada finalidade, e às vezes no momento de ansiedade, de desespero, enfim, ela acaba tomando uma sobredosagem, né, uma dose acima da que é recomendada para ela. Então, existem diversos riscos, né? Desde os mais leves até os mais importantes, né? Então, desde uma sonolência, uma perda na atenção, de execução de atividades rotineiras, né? Até mesmo um torpor mais profundo, coma, depressão respiratória e coisas nesse sentido, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com uma equipe de psicologia por muito tempo lá no CCI, né? Infelizmente, agora, o problema que Porto Alegre passa, a gente passa lá também, os profissionais vão saindo, vão sendo repostos, enfim, mas isso é uma outra conversa. Mas até a psicóloga, ela tinha, ela falava, lógico, de maneira, brincando um pouquinho com a gente, mas era séria a pergunta, né? Muitas vezes o paciente chegava lá e eu tomei uma dose a mais do meu remédio, por quê? Porque eu queria dormir. E aí a questão é, quanto você queria dormir, né? Só um pouco ou você queria dormir para sempre, né? Então, sempre tinha todo esse questionamento, esse trabalho em cima das pessoas para entender, né? O que motivou ela a usar indevidamente um ansiolítico, um medicamento como calmante, entre aspas, né? Não, é isso mesmo. Não, sempre deletério, nunca deve ser feito, sempre absolutamente só com a prescrição e orientação, né? Certo. Então, vamos para a próxima. A ivermectina é vendida sem receita? Sim. Ivermectina, ela é vendida sem receita. Inclusive, quem vos fala aqui tomou, né? Peguei Covid no pico da pandemia, e naquela loucura, o médico onde eu passei, ele me prescreveu ivermectina, né? E você compra sem receita, até porque é uma medicação de baixo custo, não custa caro, já tem genérico, tem similar, tem todas as variedades possíveis, e tem a sua finalidade, né, que é um antiparasitário eficaz, né, para piolho, para outras parasitoses aí, e que é vendido sim sem receita. Aproveitando o gancho, dúvida minha, a hidroxicloroquina, ela também é vendida sem prescrição ou com receita? Olha, eu não sei dizer como está hoje, né? No pico da pandemia foi determinado que ela deveria ser vendida com receita, né? Porque as pessoas que de fato precisavam dela tiveram a falta do medicamento, né? Então, os que tratavam artrite reumatoide, essas doenças inflamatórias crônicas que o Dr. Pablo falou, lúpus, enfim, elas ficaram sem o medicamento, né? O que para elas era extremamente importante elas terem esse medicamento. Então, eu sei que naquele momento foi exigido a receita. Agora, hoje, como caiu um pouco em descrédito, vamos dizer assim, né, essa coisa da cloroquina e tudo mais, eu não sei dizer para você, Alice, se continua tendo que ter receita. Não, Ok, que eu saiba, obrigado. continua precisando, né? sim. Legal. Agora, outra dúvida. Naqueles dados de intoxicação que vocês mostraram, vocês dividem em algum grau de intoxicação ou se inclui tudo junto? Assim, eu tenho uma divisão entre intoxicação severa e branda. Sim. Nos dados que eu apresentei, existe essa divisão, né? Aqueles dados são tudo junto, né? São todos os dados juntos ali, tá? Mas eu posso mencionar como funciona essa divisão. Ela não muda muito, né, de um ano para o outro, né? Felizmente, grande parte das intoxicações ou são assintomáticas ou são quadros leves, né? Isso gira em torno aí de 70%, 75%, pelo menos lá no nosso perfil de atendimento, tá? Em torno ali de
de 20% aproximadamente, 20 e poucos por cento ali, a gente tem o que seria a intoxicação moderada, né, que a gente classificaria como moderada, e uma pequena parcela, gira em torno de 5%, né, a gente tem de casos realmente graves, né. E claro que essa graduação, ela não é da nossa cabeça, né, existem scores aí dentro da toxicologia que a gente utiliza para fazer essa avaliação. Isso não é sempre classificado em leve, moderado ou grave no primeiro atendimento e no acompanhamento. Então, isso é classificado no primeiro atendimento e no desfecho, né? E depois isso é computado nesse sistema brasileiro, que é o DataTox, que acaba compilando todos os dados. Perfeito, então. Agora a gente tem duas perguntas relacionando plástico e câncer. Eu vou ler e vocês podem respondê-las meio juntas, porque elas estão bem relacionadas. Alimentos em recipientes plásticos podem causar câncer, né, quando eles são armazenados? E aquecer alimentos em recipientes plásticos podem causar câncer? Isso eu vou deixar para o Dr. Pablo, que ele tem bastante conhecimento, bem mais do que eu. Então, existem plásticos que são inertes, que não tem tanto problema, como o polipropileno, por exemplo. Existem garrafas de polipropileno, bombonas d'água de polipropileno, que são boas maneiras de se a gente ter as garrafinhas. Ele vem com o símbolo lá embaixo, o número 6, aquele do reciclado, as letras PP, indicando que é polipropileno. Agora, os do grupo 7, onde se encontram os bisfenóis, eu estou falando daquele triângulozinho da reciclagem, né? Os do grupo 7 tem bisfenol e vários outros. Esses, a maioria, são disruptores endócrinos importantes, ou seja, mesmo em quantidades pequenas, eles alteram o nosso sistema endócrino, funcionam, a maioria, como estrógenos, e isso traz inúmeras consequências, como obesidade, diabetes, e aí os cânceres relacionados ao hormônio. Sim, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero, câncer de próstata. Então, a gente deve realmente cuidar com que tipo de plástico está tocando na nossa comida. Eu vi que a próxima pergunta ali é se aquecer piora ainda mais. Sim, se aquecer piora ainda mais. A gente jamais deve aquecer comida em recipiente plástico, mesmo que sejam esses mais inertes, né? Um exemplo é o polipropileno, outro exemplo é o PET. O PET, ele também é um plástico que não traz grandes problemas para a gente, a não ser no processo da reciclagem, ele pode se contaminar com o bisfenol. Então, às vezes, na reciclagem mistura e ele recebe um pouco de bisfenol, mas ele em si, ele não é um produto tóxico, né? Então, a gente deve cuidar muito, e muito a indústria anuncia essa garrafinha ou esse vasilhame aqui, ele é livre de bisfenol A, BPA free. Só que simplesmente o que a indústria fez foi substituir o bisfenol A por um outro bisfenol, e que também é igualmente ou até mais disruptor endócrino. Então, a gente tem que cuidar bastante. No site do Ciatox tem algumas orientações sobre isso, e a gente deve ser muito criterioso com que tipo de plástico toca na nossa comida. Quanto mais gorduroso o alimento, pior. Então, o problema do leite, né? O leite passa na ordenhadeira. A ordenhadeira são canos de plástico, e o leite é um alimento gorduroso e vai puxando todo aqueles fitalatos para dentro do leite, aquilo fica armazenado, a gordura é um órgão de armazenamento, então isso traz bastante problema, sim. Doutor Pablo, uma dúvida agora também relacionada ao plástico minha. Eu não sei se vocês sabem, mas atualmente existem pacotes de arroz feitos para cozinhar dentro do pacote plástico. Eu imagino que eles tenham compostos tóxicos neles, então o que me leva a crer que não existem legislações que regulam esse tipo de coisa? Ou existem e são meio que burladas? Assim, quanto menos plástico a gente tiver em contato com a nossa comida, melhor. Claro que existem, como eu falei, plásticos menos problemáticos, né? Mas
de qualquer maneira, vocês imaginem se a fiscalização em relação a isso é bem feita, né? Provavelmente não é bem feita e a gente não deve confiar. Então, quanto menos a gente tiver contato com isso, melhor. Dar preferência para não utilizar com certeza esse tipo de coisa. Por mais que seja fácil, prático, mas não existe almoço grátis, né? Tudo que a gente gosta disso, a gente gosta de roupas impermeáveis, né? Eu gosto de um casaco impermeável à água. Só que esse casaco impermeável recebeu um composto perfluorado. O sofá quando a gente compra um sofá novinho, caríssimo, a primeira coisa que a gente quer fazer é impermeabilizar ele, para que se cair alguma coisa não manche ele. Só que essa coisa que serve para repelir sujeira e repelir água, ela é um desses compostos perfluorados que é altamente tóxico. Então, a gente realmente deve evitar ao máximo. E a gente está bombardeado de todos os lados desses químicos. E, às vezes, não é um só, não é aquele arroz que tu estás fazendo sozinho, mas ele junto com o teflon, junto com o que veio no leite, junto com o peixe, aí a carga vai ficando grande, então é melhor reduzir o que puder. Prometo que eu vou jogar fora quando acabar aqui, viu, gente? Eu vou só acabar a água, tá? A minha é de vidro, que é essa, eu Não já vou, tenho na não faculdade. vou reaproveitar. É isso aí, vidro, ferro, cerâmica, é isso que tem que entrar em contato com a nossa comida. Claro, muito bom. Então, muito obrigada. Vamos passar para a próxima. O uso de comida enlatada com grande frequência pode ser prejudicial para a saúde? Sim, com certeza. A maioria das latas tem um revestimento de resina epóxi por dentro, que é para não grudar a comida. E a maioria desses revestimentos é altamente disruptor endócrino. Existem fabricantes de latas sem resina epóxi dentro, mas é provável que no Brasil a maioria utilize, porque é o produto mais... O bisfenol A é o produto mais comercializado no mundo, é o químico mais comercializado no mundo. Então, é muito provável que o nosso enlatado... Então, de uma maneira geral, a gente deve evitar alimento processado, né? E o enlatado, ele é processado, não só porque a lata tem isso, mas ele tem conservante, ele tem muito sal. Então, a gente deve evitar por várias razões. Existe diferença entre agrotóxicos utilizados pela indústria e os utilizados pela população? Desculpa, existe diferença entre... Os agrotóxicos utilizados na indústria e os utilizados em uso doméstico. Sim, existe diferença na concentração, existe diferença nos adjuvantes, que são as substâncias que estão junto com ele. Os usados na agricultura são muito mais concentrados, tem substâncias químicas agregadas muito mais tóxicas, né? Porém, nosso corpo tem fases críticas de desenvolvimento, sempre a gestação, a infância, a adolescência, em que a gente não pode estar exposto a esses produtos, principalmente porque a gente está falando principalmente de insetos, inseticidas, né? O uso domiciliar, existe o uso domiciliar para matar mato também, que é o mesmo glifosato usado no plantio da soja transgênica, só que em concentrações menores, que também é disruptor endócrino, tem seus problemas, mas os inseticidas, especialmente, eles são neurotoxinas que vão afetar o cérebro do feto em desenvolvimento, o cérebro da criança em desenvolvimento, aumentar risco de câncer, aumentar risco de doenças neurológicas, aumentar risco de autismo. Então, isso é uma coisa que no Brasil está sendo... A gente espera que com esse documento do Ministério da Saúde sobre a toxicidade crônica dos agrotóxicos, a gente pare de considerar esses mesmos, eles são os mesmos agrotóxicos, só que em concentrações diferentes, só que eles são vendidos livremente. Você não precisa de um receituário agronômico para comprar um inseticida para usar em casa, para dedetizar a tua casa, né? Então, isso não deveria ser assim. Só complementando o que o Dr. Pablo falou, né? Eu acho que eu vou até um pouco além.
essa divisão ela vai até um pouco além, né? A gente tem o inseticida de uso agrícola, inseticida, eu gosto de usar esse termo inseticida, que eu acho que a gente especifica um pouquinho mais, né? Mas como o Dr. Pablo falou, a gente tem os mata-mato, que são os herbicidas, enfim, mas a gente tem os produtos de uso agrícola, os de uso doméstico, e, por exemplo, um tipo de inseticida da classe de piretroides, né? A gente pode ter uso agrícola, a gente pode ter uso doméstico, a gente pode ter medicamento e a gente pode ter produto de uso veterinário. Todos esses quatro, uma mesma substância em concentrações diferentes, né? Então, especificamente nesse caso, muitas vezes o medicamento à base de um piretroide, ele está em concentração maior do que o inseticida que é voltado para o uso doméstico, né? Então, é muito importante a gente tomar esses cuidados e entender exatamente o que são essas substâncias, conforme o Dr. Pablo falou. Aqui temos mais uma. Os policarbonatos podem nos intoxicar quando estão presentes em coberturas que são aquecidas pelo sol? Sim, policarbonato é igual a bisfenol A. O bisfenol é a matéria-prima do policarbonato e das resinas epóxi. Então, sim, e ao aquecimento sempre libera mais, faz com que ele libere para o ambiente mais. Quer ver um exemplo bom disso? Não especificamente de policarbonato, mas de fitalato também, é cheiro de carro novo. Cheiro de carro novo é justamente o cheiro dessas substâncias químicas que são tóxicas, e quando deixa o carro ali no sol, aí aquilo esquenta e fica pior ainda. E esse cheiro é prazeroso, né? Do carro novo, você fala, nossa, não vou nem abrir a janela, né? Vou ficar aqui cheirando. É isso aí. Aqui, os alimentos ultra-industrializados, como o macarrão instantâneo, são causadores de câncer? Todo alimento ultraprocessado deve ser banido da nossa dieta, porque é causa de um monte de problemas metabólicos, desbiose intestinal. Agora, sim, eles podem ter relação com alguns tipos de câncer, mas assim, isso não é uma questão tanto toxicológica, é uma questão mais porque tem muito aditivo ali, tem muita coisa. Se vocês forem ler o macarrão instantâneo, leiam a composição do saquinho de molho, aquele saquinho para saborizar, para vocês verem o que tem ali. Ali que está o problema principal. Os blisters de PVC podem contaminar medicamentos sólidos de algum modo? Eu não sei exatamente o que ela se refere, mas o PVC é extremamente danoso à saúde, extremamente, especialmente em lixões, assim, essas cadeiras, o resto do PVC que a gente coloca, se isso for queimado ou em lixões, isso é extremamente danoso à saúde. Então, PVC sempre fica longe, com certeza. A gente tem mais algumas aqui, mais duas. Existem jeitos fáceis de desintoxicar o organismo? Infelizmente, não existe, né? Assim, eu imagino que essa pergunta seja um pouco mais ampla, né? Mas pensando na descontaminação que a gente fala, né? Então, existem alguns que são simples e existem outros que não, né? A exposição por substâncias por via oral, em geral, elas são mais complexas de você gerar um processo de desintoxicação, não sei, eu prefiro chamar de descontaminação, né? Que aí o que eu estou dizendo? Eu estou falando da remoção mecânica do agente tóxico do organismo antes que ele seja absorvido, né? E quando a via de exposição ela é oral, né, você precisa tirar aquilo de dentro do estômago, né? Então você não faz isso com facilidade. Então isso é uma coisa que você faz exclusivamente no ambiente hospitalar. De que forma? Fazendo uma lavagem gástrica, com uso de carvão ativado, esse tipo de coisa. Dar água,
dar leite, são todos mitos que existem, né? É muito interessante, trabalhando no centro, é extremamente comum, né? A pessoa que acidentalmente ingere um pequeno gole de alguma substância, de um hipoclorito de sódio, uma água sanitária, né? E ela já te liga falando, né? Olha, eu engoli, eu já tomei 1 litro de leite, 2 de água, agora eu estou me sentindo meio estufado. Claro, você pôs 3 litros de líquidos para dentro, né? Você vai estar estufado mesmo. Ó, vomitei, pô, você tomou 3 litros de leite, sei lá, né? Então a gente sempre contraindica esse tipo de coisa que são só mitos, né? Muito antigamente se falava num conceito de diluição, de neutralização, mas que com o passar dos anos esses conceitos foram caindo. Inclusive a indução do vômito, que é outra coisa que a gente contraindica. Mas nas exposições oculares, dérmicas, e mesmo aquelas em via oral, onde não existe a deglutição do produto, que é extremamente comum em crianças muito pequenas, né? A gente consegue fazer uma descontaminação local, né? Lavar a boca, lavar a pele, lavar o olho, né? Que é descontaminação cutânea, ocular e por aí vai. Eu tenho uma pergunta agora particular para o Pablo. Teve bastante gente que ficou bastante comovida com a informação sobre o atum, sobre a contaminação por mercúrio dos peixes, dos animais marinhos. E a minha dúvida é se o mesmo também acontece com os peixes de rio. Porque aqui no Brasil a gente tem regiões que ingerem bastante, consomem bastante peixes de rio. E eu queria saber se também tem esse impacto tão grande quanto tem nos marinhos. É uma ótima pergunta. É bom deixar claro o seguinte: o consumo de peixe é uma coisa importante para a nossa saúde. Eles têm ômega 3, eles têm ácidos graxos que são muito importantes, inclusive na gestação para a formação de tecidos do feto, tá? E é um alimento extremamente saudável. Só que a gente sempre deve preferir a Agência de Proteção Ambiental americana. Ela tem, isso está no nosso site também, no Ciatox. Quais são os peixes que a gente deve preferir e quais são os que a gente deve evitar, tá? Então, os peixes pequenos, os pequenos e mais baratos são os melhores. Então, sardinha é um ótimo peixe, os que eles vivem pouco, eles não acumulam tanto mercúrio. Tilápia, os peixes de rio, os peixes pequenos que com vida curta são excelentes. E, claro, quanto mais longe de grandes centros tiver o rio, melhor. O rio, o açude, o lago, né? Porque o problema maior é sempre em áreas próximas de grandes centros. Embora a gente já tenha jogado tanto mercúrio na atmosfera, que mesmo regiões remotas do Ártico, do Alasca, já existe mercúrio naqueles peixes, tá? Agora, os peixes caros, como a garopa, como o atum, não estou falando do atum de lata, o atum de lata é um atum menor, ele não tem tanta quantidade de mercúrio, mas o atum do sushi, o cação, o tubarão, que me perguntaram ali, esses peixes do topo da cadeia alimentar, a recomendação hoje é de não se consumir mais, ponto final, não é não se consumir de vez em quando, é não se consumir, especialmente gestantes e crianças, por causa dessa alta fragilidade do sistema nervoso em desenvolvimento, né? Então, a gente tem que realmente já tomar cuidado com o que a gente come. Mas é uma fonte de alimento importante, indispensável para o brasileiro. Agora, no Brasil, a gente realmente tem que discutir essa questão de garimpo, porque isso é uma tragédia no nosso país, uma tragédia total, e que afeta comunidades inteiras, assim, que tem ali o seu sustento, afeta todos nós, basicamente, e a gente tem que realmente discutir isso, e tomara que essa rede brasileira de biomonitoramento consiga mostrar o tamanho do estrago que está acontecendo. Agora vamos para a última pergunta. Dado o crescimento da população, existem alternativas mais verdes para os agrotóxicos que consigam manter a produção de alimento atual? Eu tive a oportunidade de fazer uma visita no Instituto Biológico da USP, uns 2, 3 anos atrás, e eu conheci um método de controle, né, de pragas, que eles chamam de controle biológico, né? O que seria esse controle biológico, né? Eles utilizam outros seres vivos
que são predadores daquela praga, né, mas que não fazem mal àquele produto que está sendo cultivado, né. Eu sei que essa é uma alternativa que ela não cabe em qualquer cultura, né, não são todas as culturas que cabem nisso, né? Mas eu acho que é uma alternativa extremamente viável, né? Tem o seu custo, é diferente, enfim, não serve para qualquer cultura, mas eu acho que é uma coisa extremamente viável. Eu, particularmente, não sei o Dr. Pablo o que ele pensa, eu acho a produção que a gente precisa ter nacional, né, para a alimentação da nossa população, que é uma população bem grande, né? Eu acho muito difícil a gente conseguir, a médio até longo prazo, excluir completamente todos, né, todos os inseticidas. Acho que alguma coisa vai precisar ser mantida, né, para grandes plantações, enfim, determinadas culturas, mas eu acho que essa alternativa do controle biológico é uma alternativa extremamente viável. Respondendo a isso, todos os estados têm o seu fórum de combate aos impactos dos agrotóxicos e transgênicos. Nesses fóruns, e existe o Fórum Nacional, esses fóruns é debatido isso e é uma coisa que qualquer um pode participar, é só se inscrever e participar. E esse é o foco desse fórum, né? A resposta curta e grossa é sim, é possível, é um mito que essa é a única maneira de produzir alimento suficiente para alimentar a humanidade. Isso é um mito conveniente para as grandes indústrias químicas e que é propagado como verdade absoluta e não é. A ciência evoluiu do mesmo tempo que a química evoluiu, a ciência agronômica de controles de pragas de várias maneiras, de agroflorestas, de sistemas sustentáveis, evoluiu da mesma maneira, só que ela não é utilizada, ela não é utilizada como deveria. Então, sim, a gente deveria estar produzindo alimento de maneira bem diferente, precisa eliminar completamente, é possível fazer um uso inteligente de algumas dessas substâncias, sim, é possível, é óbvio que é possível, mas não é a nossa realidade. A realidade do Brasil é um oposto, né? É permitir o uso de produtos banidos há décadas já em países sérios, é o uso abusivo sem controle, em que o receituário agronômico é feito pelo vendedor da agropecuária, ou seja, os produtos são contrabandeados do Paraguai, vindos da China, com sabe-se lá o que dentro. Então, a realidade brasileira é de um abuso, de uma destruição do nosso país, dos nossos recursos naturais, para produzir 4 ou 5 culturas, para exportar, para que a gente produza carne, basicamente, porque é para alimentar soja, milho, é para alimentar rebanho, é para alimentar frango, para que todo mundo possa comer o seu hambúrguer todo dia, ou a sua carne todo dia. Então, a gente tem que repensar a nossa alimentação, cada um tem sua responsabilidade nisso, nas escolhas que cada um faz no dia a dia. Enquanto eu vou privilegiar o agricultor orgânico, aquele que está produzindo comida, a comida que ele também come, porque a maioria dos agricultores não come a comida que produz, ele só vende. A que ele come, ele produz no separadinho lá, porque ele sabe que a quantidade de veneno é brutal. Acabaram as perguntas? Bom, então, antes de ir para a finalização, eu gostaria de lembrar o pessoal para que preencha um formulário e pedir para que deixem o like no vídeo do YouTube. E agora, indo à finalização do evento, eu gostaria de, inicialmente, agradecer, obviamente, aos palestrantes. Foi uma palestra incrível. Eu, particularmente, tirei bastante proveito e acredito que os participantes também tenham tirado. Eu gostaria de agradecer ao coral da UFSPA e à equipe técnica da UFSPA pela parceria e nos ajudar a elaborar o evento, a palestra, e também a todos os participantes que ajudaram a realizar este evento. Fiquem agora com a música Wind of Change, do coral da UFSPA, e até a próxima!
The future